Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, consoante a hora a que nos estejam a ver. Bem-vindos, comunicadores e basicamente geminianos. Quem tenha a energia de Gêmeos é um comunicador também, mas essencialmente comunicadores, porque aqui nestas oficinas operativas e na sua filosofia estamos ao nível de uma astrologia operativa e, portanto, o que está aqui em causa tem a ver com a escolha, com a liberdade de escolha e não tanto com o condicionamento astrológico que possa existir ou não, embora iremos analisar o que é essa carta, esse plano, nos diz também relativamente aqui aos tempos que estamos a atravessar neste momento. Trago-vos aqui três datas, que são 15 de fevereiro, 24 de fevereiro e 10 de março, e vamos perceber aqui um bocadinho dentro daquilo que é comunicação e as áreas de comunicação, o que é que estamos aqui a tratar. Portanto, é incontornável 15 de fevereiro a entrevista de Carlson Tucker e, portanto, tudo aquilo que tem a ver também com esta área em concreto está aqui em jogo. Nós sabemos que esta área é uma área que está em profunda transformação neste momento. Nós estamos a atravessar uma crise muito grande a este nível, aliás, estamos a atravessar uma crise a quase todos os níveis, porque nós temos, e indo já aqui para o mapa, nós temos efetivamente aqui a nível da Casa 7, que tem a ver com as empresas, parcerias e as empresas de comunicação social não deixam de ser empresas, um domínio, uma toada muito grande deste Urano, deste, deste Júpiter, que é regente de Sagitário, que aliás se encontra aqui também na Casa 2, e Urano encontra-se na Casa 4. Nós temos aqui uma série de áreas que são áreas que têm a ver, que dizem respeito à nossa intimidade, seja os nossos recursos, seja a nossa infância e os nossos traumas, que estão muito dominados a nível das empresas e aqui das relações a nível social, e nível empresarial, que é a Casa 7, que também se rege, obviamente, as relações afetivas. Temos aqui estas energias. Temos também cá a Lua, e é uma Lua em Touro, e a Lua em Touro tem muito a ver com conservar e com manter estrutura, e nesse sentido complementa de algum modo, mas isto não deixa de alguma forma confrontar, daí termos tantas quadraturas aqui, que são oposições a 90 graus, tensões, digamos assim, desafios que estão a acontecer entre estas posições de casa 7, que tem a ver com a parceria, que tem a ver com a relação em termos sociais e a comunicação de cada um, ou seja, do individual com o relacional, com o eu e o outro, o eu comigo mesmo, como é que eu comunico com o mesmo e como é que eu comunico com o outro. E isto está a gerar aqui uma tensão muito grande. E uma tensão muito grande, essencialmente, porque nós vivemos um período onde os nossos valores ainda estão aqui com um pé no Capricórnio, nos valores de instituições, de estabilidade, mas nós temos Plutão e Marte, que são energias aqui ligadas àquilo que é a guerra, não é? Aquilo que é a ação, a transformação, a energia de Carneiro, e Plutão, que é a energia de Escorpião. Aliás, o Escorpião é corrigido por também aqui Marte, não é? E, portanto, e vemos que na casa de Marte, aliás já vimos, não é? A oficina 1, que é também a oficina que rege aquilo que é a nossa imagem pública, a forma, não tanto como nos projetamos, que isso é mais o palco e é mais a energia de leão, mas a forma como nos sentimos bem connosco mesmos, o nosso espaço, aquilo que é o nosso impacto, aquilo que é a nossa missão até de mundo, não é? A nossa missão na vida. E aqui temos o escorpião. E ao ter aqui o escorpião, temos aqui qualquer coisa como trabalhar com o que é dos outros, com invadir o espaço dos outros. Nós já sabemos que Marte é uma energia de invasão, e então temos isto tudo aqui na nossa casa da comunicação, porque a casa 3 é a casa da comunicação, é a casa dos comunicadores. E, portanto, tenha-se mais ou menos energia de Gêmeos. Gêmeos tem a ver com comunicação, tem a ver com aproximação, digamos, à família nuclear, àqueles que nos estão próximos, aos irmãos, e também a nível social, àquelas pessoas a que estamos muito próximas, que são como que se fossem nossos irmãos. Isto de fazer irmãos fora da família é uma tendência natural de quem comunica, não é? A comunicação aproxima-nos. Bom, a entrevista de Carlson Tucker. A entrevista de Carlson Tucker, e já agora aquela exposição de Donald Trump, e é curioso que Donald Trump, apesar de ser um homem da economia e, portanto, se calhar ligado aqui a estas zonas, ele não deixa de ter também, no mapa astral dele, uma forte energia geminiana e comunicativa. Vem-nos falar de alguma coisa que acaba por ser um bocadinho básica, que é a Europa não se tem defendido, nem tem tratado do seu orçamento. E também a própria entrevista de Carlson Tucker vem tocar numa questão que é
como é que nós estamos, nós enquanto sociedade, porque quem viu a entrevista completa, e eu vi as 2 horas, pouco me interessou aquilo que o Putin disse, muito sinceramente. Foi mais importante, para muita gente o importante era ouvir o Putin, para mim não foi, para mim o fundamental foi perceber aquilo que nos trazia ali, a reflexão de Carlson Tucker sobre a nossa própria realidade. Esta sociedade livre, independente, mas que ao mesmo tempo tem imensas contradições. Aliás, ele em vários outros canais, ele tem aliás um canal também que desafia um bocadinho a ordem das coisas, em que ele fala do estado em que se encontra a Inglaterra, do estado em que se encontra a Europa. E no fundo, houve aqui um acreditar que estávamos sob o chapéu norte-americano. Isso tem muito a ver aqui com esta área, com esta parte aqui em que temos aqui Saturno na casa 4 que rege as nossas emoções e traumas, e temos aqui, a nível de casa 5 que é o palco e a forma como aparecemos, esta ideia muito neptuniana, e Neptuno tem a ver com o inconsciente, com o subconsciente, com a síntese, mas também com o estar encostado, não é? Alguém vai fazer por nós, vai acontecer, não é preciso movimentar nada, é tudo automático. Que, aliás, foi a era de peixe, não é? Nós estamos a terminar a era de peixe para estarmos a entrar numa era de antítese, está a acabar a síntese porque está a ser introduzido um elemento novo. E esse elemento novo é precisamente este Urano, porque ele já passou porque o movimento dos planetas é no sentido inverso do relógio, dos ponteiros do relógio, portanto avançam nesta direção, e começou em Carneiro, foi a guerra, o espaço físico, tivemos a invasão da Crimeia, porque nós não nos podemos esquecer que a guerra já começou há 10 anos, não é? A invasão da Crimeia, Geórgia, etc. Todo o movimento expansionista de Putin já vem de longe, nós é que tendemos a esquecer, e muitas vezes não pensamos sobre isso. E lá está, a entrevista de Carlson Tucker faz-nos pensar não só naquilo que é a posição de Putin, porque isso é a leitura evidente, e quem faz dissociação, como tem que fazer o comunicador, tem que se centrar naquilo que interessa, perceber precisamente o que é a posição de alguém que é um ditador, de alguém que é um não-democrata, de alguém que quer destruir a União Europeia, os Estados Unidos e toda a ordem que existe para colocar aqui, fazer regressar a velha ordem do passado, ultraconservadora, que eu nem digo que é comunista, é totalitarista. É essa ordem totalitarista, stalinista, e maoísta que de alguma forma se quer vir trazer, e já agora hitleriana, porque o totalitarismo é de esquerda e é de direita, e a ideia totalitarista que está aqui em causa da parte do Putin. Mas isso é a leitura óbvia e imediata. Temos que fazer a outra leitura, que está a dissociação. E Carlson Tucker, como jornalista que é, ele toca nas questões. E vem tal como o Trump. Não podemos olhar só para o Trump. Do ponto de vista é um populista, sim, é certo. Aliás, eu recomendo que se leia um livro muito interessante do professor Rui Medeiros sobre a questão do aparecimento dos totalitarismos, acerca da Constituição, e da identidade, mas depois aborda essencialmente o que é isto do totalitarismo a nível jurídico e a nível da Constituição da República Portuguesa, porque fala muito de identidade, não é? A questão da identidade, o que é isso da identidade, e já agora nacionalismo barra patriotismo. Vou mais para a ideia de patriotismo do que nacionalismo. Aliás, o Varoufakis também, numa das suas conferências acerca da tecnocracia, que aliás encontramos lá aqui claramente no mapa, e a tecnocracia é isto, é o aparecimento de um neofeudalismo tecnocrata, ou seja, estamos a evoluir para uma sociedade onde não temos Estados, mas temos empresas que regem a vida das pessoas. Aliás, basta-se pensar na forma como funciona a Microsoft, ou a Meta, ou qualquer uma dessas empresas, em que os funcionários basicamente fazem a vida deles dentro da empresa, no fundo, como os antigos, se pensarmos no feudalismo, os servos feudais tinham aquele tipo de comportamento. Isto é algo que não se fala muito, mas que se devia falar. E enquanto eu queria falar é precisamente fazer a dissociação, não estarmos naquela toada que os órgãos de imprensa tradicionais nos vendem. E vendem porquê? Vendem porque eles estão cativos de quem lhes paga, e quem lhes paga é esta tecnocracia, ok? É este o conflito. Nós ainda temos aquela liberdade e aquela, digamos, admiração pela verdade como valor principal. Obviamente também a capacidade de fazer dissociação são valores que têm a ver aqui com a nossa oficina, com a oficina 3, e que estão a ser totalmente desafiados. Aliás, eu devo dizer que este movimento vai chegar a Gêmeos e vai nos apanhar aqui na casa 8. Este movimento vai continuar. Já atravessou, se repararmos, já atravessou quase 2/3 do campo de Touro, que significa que a economia está
praticamente transformada. Este planetazinho, ou planeta determinante, este grande planeta, que é o planeta regente de Aquário e que é Urano, este planeta é um planeta que tem o dom de destruir e transformar tudo onde passa. Já o fez com Carneiro, está a fazê-lo com Touro e vai depois entrar mais para. Porque nós temos aqui progressões rápidas, que são os planetas sociais, aliás, os planetas pessoais, depois temos as intermédias, que são os sociais, aqui e aqui, não é? E depois temos estes os transpessoais, que são Urano, que são Neptuno e Plutão, ok? Os transpessoais são os mais lentos, portanto isto é mais lento, este movimento é mais lento, e irá chegar a Gêmeos. E quando chegar a Gêmeos, que é a nossa energia, que é a energia casa 3, é a própria comunicação que irá sofrer uma transformação completa, em termos de renascimento de valores. Aquário é renascimento, é transformação, é voltar ao essencial, que é onde temos o Sol e onde temos, aliás, a comunicação. Daí a entrevista de Carlson Tucker ser muito preocupada, podemos dizer, nos tribalismos. Sim, mas é a vontade pessoal das pessoas que integram o espaço americano, os vários interesses ou stakeholders dos grupos étnicos da América que está aqui em questão. Eles querem se defender eles e ao território deles. E a queda da proteção à Europa é por demais evidente, até por esta questão tecnocrática ou económica. Isto tudo está a gerar tensões. De um lado, a defesa da liberdade e também do expansionismo militar, que aí sim obriga, e por outro lado, a Lua, a questão emocional, a pacificação, a expansividade desta ideia, juntamente com o Urano, da tecnocracia que se quer expandir, e os conflitos que isto está a gerar, nomeadamente a nível da comunicação e da identidade aquariana, que ainda tínhamos aqui no dia 15 de fevereiro. O que é que está a equilibrar a nível das solidariedades? Aqui portanto, Saturno em Peixes, na casa 4, e que tem a ver essencialmente com aquela ideia de disciplinar as emoções e de ver bem o que é e o que não é, e que irá ficar muito claro na nova Lua, e, obviamente, aqui o Neptuno, que tem a ver com o inconsciente e subconsciente coletivo e sua regulação. Então, o que é que aconteceu ontem, dia 24 de fevereiro? Temos aqui uma tensão muito grande, lua cheia. Aqui já está a passar para o grau de, no primeiro grau de Leão, mas a lua cheia foi aqui, em Virgem, e a lua cheia em Virgem opôs-se ao Sol em Peixe. Estão a 180 graus. É uma oposição. E a oposição é uma tensão clara. Uma tensão clara entre o quê? Entre uma comunicação que se tornou pisciana e que assenta no ver o outro, no ver a situação do outro, e que é a defesa das estruturas sociais reinantes, o Saturno, em Peixes, e esta ideia de defendermos, e o próprio Sol que entrou em Peixes, porque essa é a grande diferença. Deixámos do desafio e das novas causas para voltarmos à base, e voltar à base é à síntese. Depois, a casa 5, o palco está dominado pela energia de Neptuno, ou seja, é onde temos o nosso inconsciente e subconsciente. Ele está exposto publicamente. Mas é também aqui que temos o nosso maior trabalho, e tudo isto, o Nó do Norte e este Quirino já estão em Carneiro. E, portanto, isto o que nos traz é aqui claramente estes três núcleos, onde temos aqui, por um lado, Plutão, Vênus e Marte em Aquário, mas na casa 3, uma comunicação que se funda em valores de defesa, lá está, daquele interesse coletivo que estávamos a falar e de forma ativa e transformadora, mas que conflitua, lá está, com o tal interesse tecnocrático. E temos depois aqui um novo núcleo que vem equilibrar, mas que está claramente posicionado deste ponto, que é a defesa intransigente da economia e daquilo que é a manutenção da estrutura económica, mas que tenta aqui, através da água, e aqui temos terra-água, que são dois elementos que se conectam, tentar aqui estas solidariedades para equilibrar as coisas. Mas depois temos uma tensão muito grande, que é esta lua cheia em Virgem, vai-nos trazer a noção clara de que estamos a ver o que é que está aqui a acontecer no ponto oposto. Ou seja, as pessoas estão atentas e sentem que efetivamente está a haver aqui uma grande manipulação e uma grande travagem de sentimentos, que aliás vai agudizar-se precisamente quando chegarmos ao dia 10 de março. O dia 10 de março é também o dia das eleições, aqui em Portugal. E não só, e é também o dia das eleições, portanto, na Rússia, e muita coisa começa a mudar aí. E também temos aqui grandes transformações a nível social e económico que estão a despontar. E começamos a aproximar de Carneiro. E acredito que o mês de março e início de abril serão realmente meses de transformação, porque são os meses normalmente de Carneiro, de início, verdadeiro início de ano,
do ano astrológico, digamos assim, que começa, portanto, em Carneiro, dia 21 de março. E este ano astrológico, já agora o ano chinês começou semana passada, ou há 2 semanas, e portanto temos aqui todo um conjunto de confluências, que é um calendário lunar. Portanto, nós começamos aqui finalmente a carburar verdadeiramente a energia 2024. E o que é que acontece? O que acontece no dia 10 de março é que temos a Lua, Saturno, ehm, também a comunicação, que é Mercúrio, o Sol e, neste caso, Neptuno, que tem a ver com o inconsciente e subconsciente, todos na casa 4 em peixe. E é interessante porque a casa 4 tem a ver com intimidade, com interioridade, e o facto de estar em peixe significa também que há todo aqui um trabalho que está a ser feito, ok? Um trabalho que é de apaziguamento destas energias. E já agora, estas energias que eu falava, taurinas, e que têm a ver com os recursos e com a sua expansividade, porque há aqui um Júpiter e um Urano transformador, e reparem como já estamos a aproximar cada vez mais daqui de Gêmeos, ou seja, estas energias estão a caminhar para Gêmeos. Tudo isto vai ser interessante, não é? Porque ao entrar na casa 6, que é a casa do trabalho, que é a casa da clínica, que é a casa de Virgem, e vimos que há pouco a lua cheia em Virgem trouxe isso, começamos a que estes temas também se interliguem, e aqui temos uma energia pisciana, se interliguem com a casa 6, que é a casa da concretização, do real, do estar cá. E portanto é um bocadinho isso que começamos a ver, essas transformações. A comunicação, encontramos os valores da comunicação em Aquário, o Plutão, a sua transformação, e começamos aqui a ver o Plutão a entrar na casa 3, ok? Isto é muito interessante, porque ele varreu a casa 2 e agora vai começar a varrer a casa 3. O Urano vai começar a entrar vai entrar, portanto, no Gêmeos, mas nós temos o Plutão a entrar na casa 3. E isto é muito interessante. O Plutão já transformou tudo o que havia para transformar. São duas energias interessantes. O Urano traz a renovação, a transformação, as novas ideias, a tecnologia, a tecnocracia, mas é uma energia criativa, é uma energia transformadora, é uma energia de saídas, é uma energia nova. Plutão é uma energia destruidora, é destruição. E se nós tivermos a destruição completa daquilo que foi a economia, agora vamos ter o início da transformação da comunicação. E a comunicação vai se tornar muito mais direta, muito menos em dissociação, porque temos aqui Capricórnio afastou-se e temos Aquário, mas também ao mesmo tempo começamos a ter uma energia de peixes que começa a entrar, que é uma energia diferente, uma energia de conciliação e síntese. Mas tudo isto vai alterar profundamente a forma como comunicamos, que se vai tornar, se calhar, menos belicista e destruidora, mas vai sem dúvida mudar. Os paradigmas vão ter que mudar porque Plutão obriga à mudança. Portanto, Plutão começa a entrar na casa 3, na nossa casa, na casa da comunicação. E, portanto, a comunicação vai sofrer uma transformação muito grande a nível da forma como comunicamos. Se calhar toda aquela comunicação cuidada e baseada nas questões económicas vai começar a ser direta e real, e vamos começar a ouvir aquilo que não gostamos de ouvir. Isto é muito o que Plutão vai trazer. Bom, era esta reflexão que queria partilhar convosco, comunicadores, e vemos para março, abril. Ok? Até lá.